Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar sobre a aliança feita ao pé do Monte Sinai. Depois de resgatar do Egito os israelitas, Deus os guiou pelo deserto do Sinai. Somente Deus era capaz de mantê-los vivos. Ele os alimentou e cuidou deles. Então convocou-os para uma imensa reunião de oração, na qual desceria ao Monte Sinai, à vista de todo o povo. Quando eles mais precisavam de Deus, ele lhe revelou sua presença. Vamos ver o que está escrito em Êxodo, no capítulo 19, versículo 1 ao 25. E no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E no monte, o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não suba o monte, nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fique prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do 3º dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai saltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha. E todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai,
e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandastes respeitar este monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Amém? Em Êxodo, no capítulo 19, registra a chegada dos israelitas ao Monte Sinai e sua preparação para receber os mandamentos, estatutos e leis de Deus. O Senhor Deus, o grande eu sou, começou a preparar o povo de Israel para receber essas leis. Primeiramente, e explicando a eles como seria a natureza da aliança que iria fazer com os israelitas. O termo aliança é usado para descrever o acordo solene entre Deus e os israelitas no Monte Sinai, expressando o amor, o companheirismo, um selo de fidelidade e compromisso em respeito à decisão de Deus em salvar a humanidade por meio de sua graça. O capítulo enfatiza a natureza inspirada da presença de Deus e a importância da obediência e santidade no relacionamento de Deus com o seu povo. Recorda-nos a necessidade de nos consagrarmos e nos prepararmos para o encontro com o Senhor Deus e para responder aos seus mandamentos com humildade e obediência. No geral, é um testemunho da santidade e majestade de Deus e da importância de viver em obediência e santidade aos seus olhos. Nos versículos 3 ao 5, Moisés subiu ao monte para se encontrar com o Senhor Deus. E no monte, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. Moisés era o único que tinha acesso pessoal ao Senhor. Era o intermediário entre Deus e o povo. A expressão poética sobre asas de águia é uma maravilhosa forma de descrever a libertação dos israelitas da escravidão egípcias. O Senhor resgatara seu povo do cativeiro e levara-os até ele. Esse tipo de linguagem não apenas representa a salvação de Israel dos egípcios, como também retrata nossa salvação do pecado. Moisés relatou aos israelitas tudo o que o Senhor Deus tinha falado com ele. E os israelitas prometeu fazer tudo o que o Senhor tinha ordenado. Como está no versículo 8, então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Deus ordenou que o povo se santificasse e estivesse pronto para depois receber
a lei no terceiro dia. É importante observar os sinais que Deus deu de sua presença em santidade, justiça, juízo e retidão no Monte Sinai. Trovão, relâmpago, fumaça, fogo, terremoto e a trombeta que soou. O Senhor Deus planejou revelar uma parte do seu esplendor a um povo que estava despreparado para uma revelação completa. Assim, ele apareceu em uma nuvem expressa. Um grande estudioso chama esse fenômeno de sua elusiva presença, indicando que a santidade de Deus requer seu caráter quando se trata da revelação de suas maravilhas ao povo. As pessoas seriam instruídas de forma que estivessem preparadas para a visita do Deus vivo. Elas deveriam ser santificadas, isto é, passar por uma purificação para que ficassem cerimonialmente prontas para se encontrarem com o Senhor, o grande eu sou. Não podemos ter um encontro com Deus sem antes nos prepararmos, sem antes nos purificarmos, nos santificarmos para ir ao encontro do Senhor. O Senhor Deus ordenou a Moisés que estabelecesse limite para o povo. Ninguém poderia chegar perto onde o Todo-Poderoso e o profeta Moisés estavam, mantendo assim certa distância. No primeiro encontro de Deus com Moisés, junto à sarça em chamas, o Senhor determinou que ele tirasse suas sandálias. Vejamos em Êxodo, no capítulo 3, versículo 5. Deus disse: "Pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado." Amém? No caso em análise, as pessoas sequer se aproximariam. No versículo 13, não viverá, a ameaça de morte demonstrava a seriedade do que estava para acontecer. Como deve ter sido antecipar com terror e maravilha o tão próximo encontro com o Deus vivo? Quando a buzina, que era um chifre de carneiro, soasse longamente, o povo poderia subir o monte. As relações sexuais também estavam proibidas durante os 3 dias, pois tornariam a cerimônia impura. A aparição do Senhor foi um espetacular acontecimento envolvendo trovões, relâmpagos e expressa nuvem. O grande eu sou, o Deus vivo, ele próprio se envolveu em uma nuvem, enviou relâmpagos e trovoadas, iluminou a terra e encheu os céus com suas maravilhas. Surpreendentemente, uma trombeta ressoou, mas não era ninguém do acampamento de Israel. Era algo celestial, sobrenatural. Os israelitas nunca tinham ouvido semelhante som. Não é de espantar-se que temeram de medo. Veja em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18 e 19. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: "Se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos." Mesmo que saibamos que Deus é onipresente, o uso da expressão "o Senhor descera" nos dá uma perfeita noção de sua graça misericordiosa. O onipotente Criador veio à terra para encontrar os israelitas.
Sua presença despertou um esmagado sentimento de medo. A fumaça era um envolver para a glória de Deus, e o fogo junto à fumaça também lembrava o povo do seu grande esplendor. O som da trombeta não era apenas uma simples distração. Tudo fazia parte da investida que aflorava todos os sentimentos, a sobrecarga espetacular de sons e imagens. Apesar da contínua e cada vez maior demonstração da glória divina, Moisés se aproximou de Deus, mesmo que todas as outras pessoas estivessem retrocedendo diante de tal acontecimento. O Senhor Deus, o grande eu sou, fez uma aliança com os israelitas. Deu as leis e regras para uma vida correta e quais os benefícios da obediência e os males da desobediência. Assim como eu sou, convocou seu povo para ser santo como ele é, ele nos chama a sermos santos em todas as áreas de nossas vidas. Devemos nos preparar para entrarmos em sua preciosa presença, buscando a cada dia mais a santidade e a obediência aos seus mandamentos. Que possamos responder à chamada do nosso Deus, o grande eu sou, com os nossos corações dispostos a vivermos conforme a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos vocês. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai sair do deserto. Assim como os hebreus saíram e cantaram ao Senhor do outro lado do Mar Vermelho, da mesma forma você vai cantar. O cântico de vitória é o sorriso do Espírito. É uma torrente de emoções que leva a alma e alegra o coração. Deus tem vitória para a sua vida. Ele tem seus sonhos para concretizar em você e logo, logo, o sol abrasante das quentes areias do deserto vai dar lugar à sombra do Onipotente. Vai levar às águas tranquilas e ao refrigério da alma. O Senhor é a nossa força, é a nossa bandeira. É Ele quem guia nossos passos e nos dá o fim que desejamos. E com você não vai ser diferente. Tenha ânimo, não desista, seja fiel a Deus. Plante boa semente no seu coração e cante. Sua vitória está próxima. Não desista, prossiga para o alvo. E não esqueça, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Está lá escrito em Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Quando Deus levantar sua vida, ninguém poderá impedir, e para Deus nada é impossível. Ainda que não haja nenhuma perspectiva de vitória, o impossível é especialidade para Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. O Senhor é louvado porque Ele é a nossa salvação. O seu nome tem poder, e por este poder os exércitos de Faraó não existem mais. Embora as forças do mal possam planejar a nossa destruição, a mão direita de Deus derruba o inimigo, puxando-nos para a segurança. Frequentes textos egípcios que falam da mão direita de Faraó, que liberta dos inimigos dos egípcios, contrastam aqui com a mão direita do Senhor,
que tornou-se gloriosa em poder de tal modo que as profundezas dos egípcios cobriam. Aleluia, glórias a Deus. Só o Senhor tem poder. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu entro em Tua presença neste momento, ó Deus, para apresentar, Pai, cada uma destas vidas que estão me ouvindo agora. Pai Santo, Pai querido, somente o Senhor sonda a mente e o coração humano. Só o Senhor sabe, Pai, qual é a necessidade de cada uma dessas pessoas.